Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E meus irmãos, uma visão profética muito forte mesmo. Uma jovem, ela vai relatar aqui uma visão que ela recebeu de Deus sobre o arrebatamento, mas também sobre o discurso que o anticristo fará na ONU. Meus irmãos, esse vídeo aqui ele está imperdível, meus irmãos, uma das visões mais impactantes sobre o anticristo. Já vou pedir a você que acompanhe até o final, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que você não vai se arrepender ao ouvir esse testemunho, meus irmãos. É um dos testemunhos mais imaginantes sobre o anticristo, sobre o que ele vai falar, sobre a lábia que ele tem para convencer as pessoas. E ele vai diante da ONU para falar o que aconteceu sobre o mundo, né? O que aconteceu aí, que as pessoas foram arrebatadas. Ele vai dar uma desculpa, meus irmãos, porque ele não quer falar que foi Jesus que voltou e arrebatou a igreja. Meus irmãos, é algo impactante, meus queridos, porque Satanás é o pai da mentira. Ele vai querer enganar, vai mentir. Tem quem está por trás do anticristo, é Satanás, todos sabemos disso. E vai ser, meus irmãos, algo muito impactante sobre a terra. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos acompanhar junto essa visão profética dessa jovem, que é algo impactante, meus irmãos, é muito impactante. Preste atenção. E o Senhor começou a me mostrar, no dia do arrebatamento, autoridades do mundo inteiro sumindo, policiais, vereadores, senadores, ex-presidente, e as pessoas, os países vão ter toda a sua organização política desestruturada por causa disso. E o Senhor me mostrava que, de repente, ele me levou na ONU. E ele me mostrou o anticristo discursando da ONU para o mundo inteiro. E o que acontece? Nós já sabemos que no dia que o Senhor Jesus voltar, carros vão bater, aviões vão cair, vão acontecer uma série de catástrofes climáticas, porque isso tudo já é consequência, já está previsto na Bíblia para acontecer, né? Então, o que acontece? O Senhor me mostrou parte do discurso do anticristo, parte do que ele vai falar com essas pessoas. Primeira coisa, ele não vai admitir que o arrebatamento aconteceu, ele vai falar que é qualquer outra coisa. Ele vai falar que é qualquer outra coisa não, porque o Senhor mostrou que ele vai falar. A primeira coisa que ele vai dizer é que toda essa catástrofe que aconteceu, isso é resultado da ganância desenfreada do ser humano. Isso tudo é culpa do ser humano. Ele vai tentar jogar a culpa em todo mundo primeiro. Para quê? Para que as pessoas fiquem consternadas, para que elas assim, realmente eu mereço isso, meu Deus, olha só o que aconteceu. Aquele drama todo, para que a mensagem dele seja melhor recebida. E aí ele vai falar mais ou menos assim, eu não lembro direito do discurso, que eu tentei achar até a conversa no Facebook, mas eu não encontrei. E ele vai falar mais ou menos assim, que aí, depois que ele falar isso, ele vai virar e falar assim, muitos de nós, alguns perderam amigos, maridos, esposas, filhos, namorados, noivos, avós, tios. Muitos de nós perderam, aí ele vai falar assim, sonhos foram destruídos neste dia terrível. Nós não sabemos a proporção disso tudo. Nós não sabemos ainda o que aconteceu. Mas nós faremos as averiguações com o máximo de rigor possível. Porém, agora, não é hora de olharmos mais para nós mesmos. É hora de deixarmos nossas ideologias políticas, religiosas, pessoais de lado e pensarmos no bem comum. Somos uma só raça, um só povo. Agora é hora de nos unirmos para reconstruir, não só reconstruir, como também construir um mundo melhor. É chegado um novo tempo, um tempo de uma nova era, de uma nova forma de governar, um tempo de pensar em todos e que somos um só povo, uma só nação, uma só raça.
Outra coisa, ele vai usar isso para dizer que o sistema, que isso tudo só vai para provar que o sistema político atual é falho, é corrupto e que ele é frágil. Porque como as autoridades vão ter sumido, umas que vão ser arrebatadas, outras que vão ser mortas, e não é para ir para a glória, é para ir para o inferno. Ele vai usar isso. Outra coisa que o Senhor me mostrou, depois ele me mostrou uma visão da igreja que ficar e dos judeus. E o Senhor falou assim: filha, sabe por que eu permiti que Hitler viesse até a terra e viesse ao poder? Porque lá atrás da Segunda Guerra Mundial, eu usei isso para preparar o povo judeu, que é um povo rebelde, que é um povo de coração endurecido. Gente, depois que aconteceu o arrebatamento, vai haver um grande quebrantamento na nação de Israel. Muitos judeus vão enxergar que o Senhor Jesus era o Messias e que eles os rejeitaram. Que eles o rejeitaram, melhor dizendo. E a igreja que ficar, o que vai acontecer? Por que o Senhor permitiu o holocausto? Isso tudo? Porque os judeus que ficarem, os judeus, eles são um povo de raça, eles são um povo guerreiro, e eles vão se unir à igreja, e eles vão ajudar a igreja a suportar a perseguição do anticristo, por amor ao Senhor, porque eles têm um amor muito grande pelo nome do Senhor, eles têm um apreço, e eles vão ajudar a igreja a passar por isso com eles, porque o holocausto não é nada. A perseguição do anticristo vai ser muito pior. E a última coisa que o Senhor mostrar, então, que os judeus da igreja vão se unir após a volta do Senhor Jesus, da igreja que ficar, as pessoas que ficarem para trás. Tá aí, meus irmãos, a visão profética dessa irmã. Essa irmã teve uma visão muito forte com o discurso do anticristo na ONU. E ela também viu aí o arrebatamento, muitas pessoas sendo arrebatadas, muitas pessoas importantes, né? E o mundo entrou em caos. O anticristo vai diante da ONU e faz um dos discursos persuasivos, meus irmãos, que vai convencer quem ficar, que vai convencer uma boa parte da humanidade, meus irmãos, porque o anticristo, ele vai ter lábia, ele vai ter poder de convencer, ele vai ter poder de fazer a sua mente mudar, meus irmãos. O anticristo, ele não vai vir apenas humildezinho, não. O anticristo, ele vai vir com poder. Quem vai estar por trás do anticristo? O anticristo é apenas uma marionete. Quem vai estar por trás do anticristo controlando ele é nada mais, nada menos que Satanás. Então, meus irmãos, Satanás, ele sabe de muita coisa. Ele está desde a fundação deste mundo aqui nessa terra. Então, ele sabe como fazer, ele sabe como orquestrar, ele sabe como mentir, como persuadir. E principalmente ele vai dar lábia para o anticristo falar algumas coisas. Ele vai falar que o arrebatamento vai ser por causa dos extraterrestres que veio, levou um grupo de pessoas, e vai dar ali a desculpa, né? Ele vai ser assim, tipo emotivo, né? Vai fazer você ficar emotivo. Não tem aquela pregação, meus irmãos, que quando você ouve uma pregação assim emotiva, você chora e você se entrega. O anticristo, ele vai ser a mesma coisa, gente, a mesma coisa. O anticristo, ele vai diante da ONU, ele vai falar palavras emotivas, palavras que você vai entender, palavras que vai te emocionar. Ele vai falar ali: não, agora nós precisamos ser unidos, porque o governo antigo era um governo que não governava bem, era um governo corrupto. Agora com o meu governo, não, vocês vão ter isso, vocês vão ter aquilo, vocês vão conquistar isso, e a gente vai ser mais unido. Nós vamos viver agora em uma harmonia total. Aqueles que foram levados... Aí vai começar a falar algumas coisas lá e você vai ficar emotivo, mas você vai aceitar o que o anticristo vai falar. Infelizmente, meus irmãos, vai ter muita gente que vai se entregar para o poderio do anticristo. E vocês puderam presenciar também na visão da irmã que
o povo, né, de Israel, que não acreditaram que Jesus era o Messias, eles ficaram para trás. E depois que eles ficaram, meus irmãos, eles tiveram aí uma comoção entre si e reconheceram que Jesus era o Messias, e agora eles se arrependeram e se uniram com a igreja. E foi aquela comoção toda. Agora eles estão fazendo o que é correto diante dos olhos de Deus. Só que, infelizmente, meus irmãos, quando o arrebatamento acontecer, quem ficou, ficou, já era. Não tem e não existe na Bíblia essa segunda oportunidade para quem ficar. A Bíblia, ela fala claramente: quem ficar já era, meus irmãos. Jesus vai vir para arrebatar uma igreja imaculada, uma igreja que se preparou. O próprio Jesus disse, na volta dele, quando ele voltar, ele vai fazer uma separação. Vai colocar os perdidos de um lado e os salvos do outro. Essa separação, meus irmãos, está escrito lá em Mateus. É a separação dos bodes e a separação dos cabritos. Conseguiram entender, meus irmãos? Então vai ficar um grupo para trás. Não só um grupo, vai ficar uma grande quantidade de pessoas. Como eu já falei em alguns outros vídeos, as pessoas que vão ficar para trás, isso está lá em Apocalipse, será como a areia do mar. Areia do mar. Gente, é muita pessoa que vai ficar para trás. Muitas pessoas que vão reconhecer depois que Jesus era o Messias, que os crentes, os cristãos estavam corretos, que Jesus um dia viria arrebatar a igreja. E Jesus veio, arrebatou a igreja, e quem ficou, meus irmãos, ficou desesperado. Quem ficou para trás, aí vai arrumar um jeito de querer voltar atrás, se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como o autor e consumador das nossas vidas, que Jesus é o Messias que prometido, ele veio, arrebatou a igreja. E agora quem ficou, meus irmãos, está querendo se arrepender, assim como na visão da irmã, que os judeus queriam se arrepender, e foi aquela comoção toda, aquela choradeira, e reconheceram agora que Jesus é o Salvador. Só que, meus irmãos, a oportunidade de salvação é agora. Vocês precisam entender isso. Não existe na Bíblia uma segunda oportunidade para quem ficar. Quem ficar, ficou, já era, meus irmãos. O destino está selado ali. Está selado ali, meus irmãos. E você precisa entender isso aí. Quem ficar, o que vai acontecer depois com quem ficar? Quem ficar neste mundo vai ficar para trás juntamente com o governo do anticristo. O anticristo vai querer impor leis, vai falar algumas coisas e vai querer que o mundo agora seja mais unido, porque vamos viver agora em um mundo, uma nova era extraordinária, porque é o governo dele. Então ele vai trazer coisas tremendas, porque ele vai fazer fogo descer do céu. Olha só que coisa impressionante, meus irmãos. A Bíblia fala que Satanás vai dar poder à besta, poder ao anticristo, se for possível fazer fogo descer do céu. Agora imagina, gente, o tanto de pessoas que vão ficar maravilhadas, né, com o poderio do anticristo, que eles vão até esquecer do próprio arrebatamento, que as pessoas foram e tá tudo bem, e vai estar tudo bem. Não é assim, gente, que coisa maluca. O anticristo, meus irmãos, ele vai ter tanta lábia que vai convencer a humanidade inteira que tá tudo bem, está tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos agora ficar nessa terra, vamos governar, vai ser um governo de paz, um governo mais unido. É lábia, gente, é lábia, porque o diabo ele quer exatamente isso aí. O máximo de pessoas que ele puderem, né, que Satanás e os seus olhos puderem arrastar para o lado dele, para a perdição, ele vai fazer, ele vai ficar feliz com isso. Então, meus irmãos, na visão da moça, na visão da jovem, o anticristo ele vai diante da ONU e vai falar essas coisas, que não, agora é uma nova era, um novo governo, os governantes do passado eram um governo corrupto, agora com o meu governo vocês vão ganhar, vocês vão ter, vocês vão realmente viver uma vida de regalia, vocês vão ver coisas extraordinárias neste mundo, porque com o meu governo vocês vão poder crescer. Ele vai fazer de tudo mesmo, para que você esqueça que o arrebatamento aconteceu. É muito forte, meus, é muito forte essa visão dessa jovem, dessa irmã, porque realmente é desta forma, tá? E eu vou frisar mais uma vez,
Se você quer subir no arrebatamento, se entrega agora. Quer subir no arrebatamento? Confesse os pecados agora. Quer subir para o arrebatamento na volta de Jesus? Então faça tudo por merecer agora. Porque tem pessoas, gente, que estão acreditando fielmente. Escuta isso aqui. Tem pessoas acreditando fielmente que vai existir um segundo arrebatamento para quem ficar. Quem ficou, aí Jesus vai passar o pano, passar a mão na cabeça. Ai, coitadinho, ele ficou lá embaixo, agora ele vai sofrer a ira do anticristo. Agora eu preciso ver a fé dele para ele se entregar para mim levar ele também para o céu. Meus irmãos, a Bíblia não fala isso. Isso é antibíblico. Não existe isso em canto nenhum da palavra de Deus. O arrebatamento vai acontecer uma vez só, vai ser uma única vez. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou, já era. Quem ficar, meus irmãos, a única coisa que vai lhe caber agora é o lago de fogo do juízo final, que é a morte eterna, meus irmãos. O lago de fogo que está preparado para os anjos de Satanás, para Satanás e para os ímpios que ficarem. Entenderam, meus irmãos? Então, quer ser salvo? Quer subir no arrebatamento? Faça tudo agora. Se arrependa, se entrega, confesse com a sua boca que Jesus é o seu Salvador. Porque o próprio Jesus disse, não existe outro meio de salvação a não ser por meio dele. A crucificação, meus irmãos, o que ele fez na cruz é o único meio de nós confessarmos que ele é o nosso Salvador. É a única maneira de nós chegarmos ao Pai. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente se entregue agora, que a gente confesse a Jesus como nosso Salvador agora, porque quando o arrebatamento acontecer e as pessoas foram levadas, aí vai cair um sentimento em você, meus irmãos, um sentimento muito terrível, e talvez por você estar enganado com algumas teorias, e você vai achar que vai existir um segundo arrebatamento, mas a Bíblia não fala de um segundo arrebatamento. A Bíblia não fala de quem ficar para trás. Ah, mas os judeus que ficaram para trás, eles precisam se arrepender porque eles estão esperando o Messias ainda. E eles vão se arrepender, eles vão aí reconhecer que Jesus é o Salvador. Meus irmãos, a Bíblia não dá respaldo nenhum disso. Quem ficar, ficou, já era. Se você quer realmente acreditar, confessar com seus lábios que Jesus é o seu Salvador, tem que fazer isso agora, porque quando as coisas começarem a acontecer, meus irmãos, aí vocês vão ver o bicho pegar, tá? E nós, meus irmãos, estamos realmente nos momentos finais dessa terra, tá? Muito em breve nós veremos Jesus apontar nas nuvens desse céu para arrebatar a igreja dele, aqueles que confessaram a Jesus como seu Salvador, aqueles que se arrependeram e aqueles que tiveram fé o suficiente para acreditar que Jesus é o Messias, o Salvador. Ok, meus irmãos? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se porventura você ainda não deixou o seu like, seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo também pegue mais engajamento, meus irmãos. E mais pessoas, mais irmãos ouçam esse testemunho dessa irmã e se preparem, meus irmãos, para o dia do arrebatamento, ok, queridos? E se porventura você ainda não é inscrito nesse canal, então vai lá e se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nesse canal, meus irmãos, nós teremos muito conteúdo desse tipo, de sonhos, visões, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim. Dentro do mais, meus irmãos, fique com Deus e até o próximo vídeo.